à apresentação. Sim, vamos dar início à apresentação e, bom, como tem sido de costume, uma vez feita a apresentação, reservaremos um espaço para perguntas e respostas. Então, sem mais delongas, eu passaria a palavra para Lisboa. Muito bem. Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente e representantes do Distrito de Mesochi. Vamos fazer esta apresentação que se insere num conjunto em que estamos a explicar os planos distritais, as propostas dos planos distritais, que se inserem num projeto mais vasto que é o PNOT, que é o Plano Nacional de Ordenamento do Território. E o intuito é, em primeiro lugar, junto dos representantes de cada distrito, fazer uma apresentação que não é exaustiva, mas que tem como objetivo permitir uma compreensão do que é o plano, que é um documento necessariamente vasto e que abrange várias temáticas, de forma a facilitar depois uma leitura do mesmo. Temos hoje connosco o urbanista Hugo Pegado, que vai fazer a apresentação e que é o coordenador do plano distrital de Mesochi e também do plano do distrito de Água Grande. E temos a arquiteta Gabriela Melo, que é a coordenadora do subprojeto de planeamento dentro do projeto mais vasto, que é o projeto PNOT. Portanto, eu vou pedir ao Hugo que comece desde já a fazer a apresentação e depois, no fim, como o Dr. Filipe Muniz referiu, estamos à disposição para responder quaisquer perguntas que queiram colocar-nos. Muito obrigado. Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vossa presença, assim como a oportunidade que nos estão a conceder de apresentar o trabalho desenvolvido nesta fase. Como é do vosso conhecimento, o distrito de Mesochi desenvolve-se maioritariamente no interior da ilha de São Tomé, tendo a particularidade dos seus limites confrontarem com todos os outros distritos da ilha. Tem uma área territorial de aproximadamente 122 km², o que corresponde a 12,3% do território nacional. A economia distrital encontra-se fortemente suportada pela agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, apesar de corresponder ao distrito com menor extensão da costa. Relativamente ao enquadramento legal e à constituição do plano, importa referir que o plano diretor distrital integra um dos 3 subprojetos do projeto NOT, como o arquiteto referiu na introdução que fez, designadamente o subprojeto do ordenamento do território, juntamente quer com os outros planos diretores distritais dos restantes distritos, quer com o plano diretor da região autónoma do Príncipe e com o plano nacional de ordenamento do território. Paralelamente há outros 2 subprojetos, o subprojeto jurídico-legislativo que prevê a elaboração de um conjunto de diplomas, sendo que os diplomas que aparecem aqui destacados a amarelo neste slide definem o sistema de planeamento territorial e enquadram a elaboração dos planos diretores distritais, e o subprojeto de cartografia, o 3º subprojeto, que se encontra concluído e que serviu de base, como é obviamente, à elaboração dos respectivos planos. Relativamente ao enquadramento, gostaria de dizer que, como eu disse anteriormente, aqueles dois planos definem os âmbitos nacional, regional e distrital de ordenamento de território, onde naturalmente no âmbito distrital se enquadra o plano diretor distrital de Mesochi, sendo que corresponde a um instrumento de natureza regulamentar, tem uma vigência de 10 anos, ou seja, tem um horizonte de 10 anos, e estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, integrando as opções vindas do PNOT, portanto, opções de âmbito nacional, estabelece os regimes de uso de solo, define o modelo de ocupação territorial, a organização das redes, o sistema urbano e também os parâmetros de aproveitamento do solo. Quanto à composição do plano, o plano é composto por elementos fundamentais e complementares, sendo que os fundamentais são o regulamento, a planta de ordenamento, a planta de riscos e condicionamentos, que são publicadas em Diário da República, e depois temos os elementos complementares, que são os estudos de caracterização, que integram uma análise e o diagnóstico do distrito nas diversas temáticas,
o relatório, que descreve e enquadra as propostas de ordenamento, os riscos e condicionamentos, e, por fim, o programa de execução, que prevê as regras de implantação das ações previstas pelo plano durante o tal período de vigência dos 10 anos. Relativamente à reflexão estratégica, importa começar por referir que Mesoshi integra um conjunto de vocações e potencialidades importantes para o desenvolvimento, não só do distrito, mas do país, sendo que estas serviram de base à nossa definição de proposta de ordenamento. Eu destacava estas 4, no setor agrícola, sendo a atividade que ocupa a maior percentagem de população empregada no distrito, pelo que deve constituir de facto uma aposta e talvez o maior contributo que este distrito pode oferecer em prol do desenvolvimento do país. O turismo, que pode representar um setor muito relevante de desenvolvimento socioeconómico do distrito e do país, considerando o seu potencial natural, nomeadamente a presença do Parque Nacional, o Jardim Botânico, as cascatas, os trilhos e também o aspecto cultural, nomeadamente conjuntos arquitetónicos de elevado valor. Estou a referir-me às inúmeras roças que existem no território distrital, que no fundo permitem oferecer experiências de turismo muito distintas das oferecidas pelos restantes distritos, que normalmente acontecem associadas à linha de costa. Outro aspecto muito importante é em relação à conservação da natureza, porque importa neste distrito especialmente identificar e preservar ecossistemas agroflorestais, fundamentalmente os relacionados com a produção de cacau, e também áreas florestais com algumas manchas de floresta com características ainda naturais muito interessantes. E por fim, as características do território e as acessibilidades à própria cidade de São Tomé fazem com que Mesoshi seja um território natural para a expansão quer urbana, quer económica da capital, podendo neste aspecto assumir-se como um espaço privilegiado de fixação empresarial e de setores diversos da transformação agroindustrial. Aqui temos uma imagem tirada da Roça da Saudade. Ui, peço desculpa, saltei aqui um. Relativamente à população, eu gostaria de dizer que em 2018 a população de Mesoshi totalizava cerca de 51 mil habitantes, prevendo-se para 2030 um crescimento alcançando cerca de 65 mil habitantes. Isto quer em 2018, quer em 2030, o efetivo populacional representava e representará cerca de 25,2% da população de São Tomé e Príncipe. A população concentra-se maioritariamente na zona de Trindade, que abrange cerca de 15% da população do distrito, sendo que as zonas mais próximas da cidade, nomeadamente da cidade de São Tomé, Caixão Grande, Bombom e Almas, conjuntamente representam cerca de 19% da população residente no distrito. Para finalizar, gostaria de dizer que 26% da população reside em aglomerados com menos de 300 pessoas. O grande desafio deste plano distrital assentou na construção de um modelo de desenvolvimento territorial que, acima de tudo, equilibrasse as oportunidades e as ameaças que se colocam ao distrito, que contribuísse para a redução da pobreza e permitisse desenvolver sistemas de infraestruturações essenciais à população e, simultaneamente, que consolidasse a base económica e salvaguardasse o ambiente, os recursos e, muito importante, a identidade social e cultural das comunidades presentes. Existem diversas prioridades de atuação que nós identificámos neste distrito, mas eu gostaria de destacar estas que aparecem neste slide, nomeadamente o proceder à classificação dos solos, distinguindo o que é solo urbano de solo urbano rural e solo rural, assumindo que Mesoshi integra claramente 3 centros urbanos, Trindade, Madalena e Monte Café, e para os quais devem ser delimitados solos urbanos, considerando quer a ocupação atual, quer o crescimento previsto ao longo destes 10 anos. Portanto, é importante também definir uma estratégia de contenção da dispersão territorial, diminuindo os impactos negativos que esta dispersão tem sobre a paisagem e a problemática também associada à necessidade de construir, de infraestruturar esta dispersão territorial, assegurar a reserva de espaço também para o alargamento das vias e a implantação de novos eixos, como veremos adiante, fundamentais para melhorar as acessibilidades, quer internas, quer externas, identificar um conjunto de espaços que revelem vocação para a atividade agrícola, nomeadamente para as culturas hortícolas temporárias, identificar também as áreas de floresta de produção de cacau e café ou áreas de florestais de produção de madeira para fins diversos, excluindo obviamente todas as áreas com potencial agroflorestal e áreas também áreas florestais coincidentes com áreas de risco.
identificar locais aptos para acolher o desenvolvimento da atividade turística, nomeadamente no que se refere ao alojamento, atividades de animação turística, procurando sempre possível articular o potencial destes locais com a acessibilidade e os valores naturais em presença, promover a criação e o funcionamento das infraestruturas base, nomeadamente de abastecimento de água, saneamento básico, a produção hidroelétrica, a distribuição de energia e, no fundo, e para terminar, beneficiando, como eu disse, das acessibilidades que se pretendem implementar, criar uma área destinada a acolher atividades empresariais que permita criar uma rede de incubadoras para o surgimento de novas empresas, promovendo o empreendedorismo criativo e tecnológico. Relativamente aos riscos e condicionamentos, no fundo, a planta de riscos e condicionamentos define os regimes de salvaguarda e proteção, identificando as áreas sujeitas a vulnerabilidades e riscos e áreas abrangidas por outros condicionamentos, ou seja, tendencialmente são identificadas as áreas que devem ser preservadas da ocupação, tendo em vista quer a salvaguarda das pessoas e bens, quer a salvaguarda de áreas ocupadas ou destinadas à execução de infraestruturas. Neste slide são identificadas, portanto nós decompusemos a planta de riscos e condicionamentos em duas. Neste nós vemos as vulnerabilidades e riscos naturais, que eu acho que é de destacar pela sua extensão, as áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. Pelo facto de Mezóchico ser um território com um relevo muito expressivo, abrangem diversas áreas do distrito concentrando-se essencialmente no setor sudoeste, sul e poente do distrito. Apesar da extensão de costa ser bastante reduzida, as áreas ameaçadas pelo mar, situadas obviamente na zona contígua à costa, evidenciam elevada suscetibilidade a ocorrências de inundações, por exemplo, aqui na zona das imediações de Praia Melão. Relativamente às outras condicionamentos ao uso do solo, destaca-se sem dúvida a área ocupada pelo parque, pela área do parque e a zona tampão, na parte interior do distrito, e também um conjunto e a rede viária, tendo em vista quer definir faixas de proteção que garantam a criação de novos eixos e corredores viários, quer permitir, quando possível, a realização de futuros alargamentos ou obras de beneficiação nas vias existentes. Aqui temos uma vista de Madalena a partir da roça de Vista Alegre. E passando agora ao modelo de ordenamento territorial, eu gostaria de referir que o modelo de ordenamento territorial constituiu uma primeira abordagem à planta do ordenamento. No fundo, ele aglutina uma reflexão que foi efetuada nas diversas vertentes, quer ao nível nacional, quer ao nível distrital, determinando a organização espacial do distrito. Ou seja, partimos das componentes estruturantes e estruturadoras do território, como se fosse a vocação dominante do solo, a estrutura de proteção e valorização ambiental, a rede de conectividade e transportes, atividades económicas, hierarquia urbana, equipamentos, redes de infraestruturas, património cultural. No caso, importa aqui referir que no caso de Mezóchico, por exemplo, não foram disponibilizados compromissos e intenções relevantes para este distrito. Em relação ao modelo, e temos aqui uma imagem do modelo, podemos ver que em termos de vocação urbana são identificados claramente três aglomerados, Trindade, Madalena e Monte Café, assim como toda a coroa periurbana da cidade de São Tomé, englobando as áreas de Caixão Grande, Bombons, de Almas. Com vocação urbana-rural, integram as áreas, algumas áreas que estão aqui a 10 áreas edificadas em meio rural, nomeadamente quer as roças aqui na parte mais interior do distrito, quer áreas onde a ocupação ocorre de forma dispersa ou de forma linear ao longo das vias, e depois temos uma terceira vocação, que seria a vocação rural, que é todos os espaços naturais, os agrícolas, os agroflorestais, os florestais de produção. Paralelamente, são identificados um conjunto de componentes territoriais que determinam, no fundo, a estruturação do próprio distrito, por exemplo, a estrutura de proteção e valorização ambiental, a rede de conectividade e transportes, redes de infraestruturas, etc. Em termos de hierarquia urbana distrital, definiu-se Trindade, obviamente, como centro urbano distrital principal, dada quer a sua dimensão territorial e demográfica existente e projetada, e também pelo facto de ser a capital e principal polo funcional do distrito. Para Madalena, preconiza-se um reforço significativo como um centro urbano secundário, que no fundo contribuirá para um sistema urbano mais equilibrado e equitativo,
quer no acesso das populações a bens, serviços, equipamentos, emprego, etc. E para Monte Café propõe-se a definição como um centro urbano de âmbito local, com algumas funções para apoiar as populações mais próximas, sobretudo ao nível das funções públicas, nomeadamente a educação, o ensino. Eu gostaria de referir que a nível nacional Trindade já ocupa um papel de destaque, sendo considerado um centro urbano distrital secundário. No fundo, na hierarquia nacional, Trindade está no nível 2, depois da capital São Tomé. Nesta imagem temos uma imagem de Trindade e enquanto vê esta imagem aproveito para referir que na fase da definição do modelo territorial foi objeto de uma apresentação pública em São Tomé que eu tive o prazer de estar presente no início de 2019, que recolheu um conjunto de contributos quer da Câmara Distrital, quer de outros organismos de Estados, técnicos, público em geral e que serviram no fundo para a fundamentação das nossas opções de ordenamento. Repassando agora para a nossa proposta de ordenamento territorial, eu gostaria que no fundo ela foi definida apoiada na vocação identificada no modelo e passou-se à classificação com rigor do que seriam espaços afetos ao solo urbano, espaços de solo urbano rural e solos rurais. Para cada tipo de solo definiu-se categorias funcionais em função da atividade predominante, portanto eram habitacionais, turísticos, agrícolas, o que fosse. Nesta imagem vem a base cartográfica que serviu de base para o nosso trabalho e com a identificação de alguns dos principais aglomerados de mesóchia para nos podermos situar agora na presente apresentação da planta. Começando pelo solo urbano. O solo urbano subdivide-se em espaços a estruturar e a requalificar e reconverter, sendo que os espaços a estruturar, que são estes que estão mais a cor de rosa, incluem a maioria dos espaços considerados estruturantes do sistema urbano distrital, nomeadamente Trindade, Madalena, Monte Café e, como eu tinha referido, todas as áreas que são periurbanas à cidade de São Tomé. A requalificar e a reconverter temos algumas áreas junto à linha de costa, aqui as áreas, principalmente a zona de Praia Melão e atrás da Escola de Ganda. Passando agora para os espaços de uso misto, que correspondem a espaços urbanos com uma maior diversidade funcional e ocorrem essencialmente nos núcleos centrais e mais antigos da cidade de Trindade, de Madalena, Monte Café e também numa área central de Caixão Grande. As áreas os espaços de atividades económicas são áreas para acolher atividades económicas e iniciativas que acabam por ser promotoras do desenvolvimento económico e criação de emprego no distrito, e temos como áreas estruturadas a zona ali de Valude na Favorita e de Amparo II já junto ao limite de Água Grande, e a estruturar uma área que abordaremos adiante, que será uma área destinada a um núcleo de desenvolvimento económico previsto no Plano Nacional de Ordenamento do Território, a Nascente Valude, que é esta área aqui assim a roxo. Quanto aos espaços de equipamentos estruturados, identificámos o Centro Técnico Agropecuário e a Escola Secundária Maria Margarida de Manuel junto a Trindade, e a estruturar alguns campos de jogos dispersos por alguns aglomerados do distrito, nomeadamente Caixão Grande, Bombom, Amparo II, Monte Café, assim como a zona do polidesportivo e do Museu do Monte Café. Os espaços verdes em solo urbano constituem espaços ainda livres de edificação em malha urbana que demonstram algum potencial para a integração numa rede de espaços de desafogo e de utilização coletiva ao ar livre, que normalmente estão associados aos aglomerados de maior densidade e expressão espacial, nomeadamente na zona de Praia Melão, Almas, Caminho Novo, Caixão Grande, Piedade, Monte Café, por aí fora. Relativamente, e agora entrando já no solo urbano ou rural, os espaços predominantemente habitacionais são espaços onde a função habitacional prevalece, embora possam coexistir com outros usos e funções compatíveis, por exemplo, o turismo, os equipamentos, o comércio de proximidade. No fundo, aqui subdividimos em dois tipos, portanto, a estruturar são áreas com baixos níveis de serviços de infraestruturas básicas e de equipamentos de apoio, que são normalmente marcadas por alguma ausência de estruturação do espaço e valências adequadas à necessidade das populações, portanto, que é o que estão aqui, que são estas manchas a cor de laranja, e a amarelo temos alguns espaços a requalificar e reconverter, que correspondem maioritariamente a comunidades com algum
interesse patrimonial, nomeadamente antigas roças, que ainda conservam a sua estrutura base e o edificado de origem e com potencial para a requalificação e onde poderão coexistir as atividades, por exemplo, agroindustriais e turísticas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Milagrosa, da Java, da Roça da Saudade, Bem Posta, Santa Margarida, Vista Alegre, isto para dar alguns exemplos. Ainda no solo urbano-rural, identificam-se aqui a azul, nomeadamente aqui na parte sul, a Roça de Bombaim e aqui em Nova Moca, a Pousada da Boa Vista, são sem prejuízo de existirem outras unidades turísticas que existem, um pouco dispersas por todo o distrito e integradas noutras subcategorias de espaço. Identificámos estes dois espaços turísticos por serem áreas onde ocorre e possuem a vocação para a implantação de usos e atividades associadas ao turismo. No solo rural ainda, identificámos também alguns espaços afetos às atividades económicas, nomeadamente o Centro de Investigação Agrotecnológico de São Tomé e Príncipe na Boa Nova e também uma área a estruturar a sudoeste de Santa Margarida, onde se pretende também promover o desenvolvimento agroindustrial na vertente de produção, transformação, formação, também incluindo a vertente turística, conforme está previsto também no Plano Nacional de Ordenamento do Território, que teremos a oportunidade também de abordar um pouco mais à frente. Para terminar esta componente do solo urbano-rural, foram identificados também alguns espaços associados a grandes infraestruturas e equipamentos em solo urbano-rural, nomeadamente algumas áreas ligadas às infraestruturas de abastecimento de água, que surgem um pouco dispersas por todo o território distrital, e alguns equipamentos em solo rural com dimensão ou relevância a nível distrital e que justificaram ser identificados. Entrando já agora no solo rural, gostaríamos, pronto, é uma componente com bastante peso neste distrito. Em termos de espaços naturais, apesar da reduzida linha de costa, destaca-se a Praia Melão e temos também que destacar já na zona interior a Lagoa Amélia e, pela sua extensão e dimensão, todos os leitos e margens da extensa rede hidrográfica do distrito. Relativamente aos espaços agrícolas, os espaços agrícolas desenvolvem-se maioritariamente na proximidade das comunidades, destacando-se a mancha na continuidade de Cantagal, a mancha envolvente a Monte Café e uma mancha linear que se desenvolve entre Nova Moca e Alenquer. Importa referir, e aqui gostaria de chamar a atenção para isto, uma zona designada por Terra Batata, já mais interior, que foi delimitada e assumida ao nível do plano diretor distrital, mas que na nossa ótica deve ser contida, evitando a sua progressão para zonas mais interiores, ocupadas por áreas mais sensíveis de floresta protegida. Portanto, toda esta mancha mais interior aqui, na parte interior aqui do distrito. Passando para a componente do agroflorestal, também em solo rural, como é óbvio, basicamente materializa toda a matriz do território no seu setor nascente e que apresenta condições fisiográficas aptas a este tipo de ocupação e à apropriação humana. É intercalado, obviamente, por manchas edificadas e por áreas agrícolas, sendo que para os espaços agroflorestais consideramos prioritário a implantação da floresta de sombra para a produção de cacau ou café ou outras produções como a baunilha, a pimenta e também a produção unhosa. Os espaços florestais de conservação na parte mais interior do distrito integram a floresta incluída num parque natural e na IBA, assim como áreas florestais ou agroflorestais associadas a zonas de risco, a zonas de maior risco. Portanto, ocupa basicamente a parte ocidental do distrito. Relativamente às outras componentes do ordenamento de território que se sobrepõem às categorias de espaço que eu apresentei nos slides anteriores, destaca-se a rede de valorização e a valorização ambiental, a rede de conectividade de transportes, infraestruturas territoriais e o património cultural. Peço desculpa que isto não está aqui.
Relativamente e eu vou perder aqui um bocadinho de tempo neste slide, porque isto é bastante importante neste distrito, relativamente à rede de proteção e valorização ambiental, como ele disse, integra as componentes territoriais determinantes para a estruturação e sustentabilidade deste distrito. Integra a rede hidrográfica, com todo a azul neste slide, com os cursos de água existentes e respectivos leitos, e as áreas com relevância para a conservação da natureza. Aqui destaca-se o Parque Natural ou Boa de São Tomé, as IBAs, ou seja, uma área bastante importante para a conservação da ave e fauna, e as manchas de floresta com vegetação original, ou seja, temos a floresta de montanha e nevoeiro, com uma altitude superior a 1000 metros, junto mais próximo aqui da zona de Lagoa Amélia. Destaca ainda também para a questão para a presença do Jardim Botânico do Bom Sucesso, e também para aqui representada a azul, apesar, como eu disse, bastante reduzida a faixa de costa, a zona litoral do território, que apresenta espaços com elevada sensibilidade, tornando-se fundamental nestas áreas garantir a sua preservação. Estes traços verdes aqui representados a tracejado correspondem aos corredores verdes, que no fundo garantem um contínuo natural entre a paisagem mais rural e a paisagem urbana na linha de costa e nas áreas mais humanizadas do território de Mesochi. Ainda importa referir que é neste distrito que existe uma das portas de entrada do Parque Natural, nomeadamente a entrada associada ao Jardim Botânico de Bom Sucesso, e a Laranja. Temos um conjunto de trilhos e percursos pedestres que interligam diversos pontos notáveis do território, que acabam por ser muito importantes, quer do ponto de vista de conservação e valorização da natureza, quer servirem de base para o desenvolvimento de uma vertente de turismo associada ao turismo de natureza. Isto muito em simbiose com o que acontece nos distritos de Lembá e Caué. Quanto a elementos naturais notáveis, importa referir a presença de alguns picos notáveis, nomeadamente o do Calvário, o de Dentro, o da Peninha, o de Monte Macaco, a Lagoa Amélia, um conjunto de cascatas, temos a de São Nicolau, Bombaim, Milagrosa e, como já foi referido, a Praia Melão. Aqui neste slide temos uma sobreposição do slide anterior à nossa planta de ornamento. E vamos avançar aqui para a rede de conectividade e transportes. A conectividade e transporte assume aqui em Mesochi também um papel muito importante. No fundo, a rede de conectividade e transportes é fundamental para assegurar, a definição desta rede é fundamental para assegurar a reserva de espaços para o alargamento das vias e implantação de novos eixos fundamentais para a melhoria das condições rodoviárias. A mais escuro temos os eixos primários, que são as vias responsáveis pelas principais ligações e conexões internas. A laranja temos os eixos secundários, que constituem eixos de suporte fundamental aos eixos primários, também que garantem o acesso também aos principais núcleos populacionais, principais infraestruturas, atividades económicas, e acabam por assegurar a articulação entre toda a rede rodoviária de proximidade, e a amarelo os eixos terciários, que são as restantes vias de apoio à rede rodoviária. Neste slide seguinte, para dar um enquadramento e para voltando um bocadinho atrás, quando falei-vos da importância para Mesochi da rede de conectividade, é porque são previstas duas variantes à cidade de São Tomé, ou seja, uma primeira que está azul claro, que se desenvolve a partir da Estrada Nacional número 1 na zona norte do país, no distrito de Lubata, e vai até à Estrada Nacional número 2 já em Cantangal, tendo prevista uma ligação direta ao aeroporto, já no distrito de Água Grande, e uma segunda variante à cidade de São Tomé, mais interna, mais no interior, que está aqui representada a verde, que faz a ligação entre Guadalupe, Madalena e Trindade, Caixão Grande e Santana. A laranja, temos um corredor viário secundário também proposto e também bastante importante para este distrito, que estabelece a ligação entre Madalena e Santa Margarida e Trindade e, consequentemente, uma ligação posterior à capital e também aos setores norte e nascente da ilha, que está aqui representada a amarelo. No slide seguinte vamos ver novamente a sobreposição da nossa rede de conectividade à proposta de ordenamento.
Neste slide temos a representação das principais infraestruturas territoriais existentes e propostas, nomeadamente no que se refere ao abastecimento de água, energia elétrica e resíduos. Aqui a sobreposição à planta de ordenamento das infraestruturas. O património cultural. Representamos os imóveis que assumem relevância no contexto histórico-cultural, quer da ilha, quer do distrito, integrando um conjunto de elementos de diferentes tipologias. Temos elementos imóveis de características civis, religiosas, comemorativas, roças, arqueológicas, e que se encontram aqui representadas neste slide. Por fim, para dar uma ideia global, temos aqui a planta de ordenamento com todas as categorias de espaço representadas. Tratando-se a sede distrito e as zonas envolventes, portanto Trindade e a zona de Bate-Pá, Piedade, Belém, foi tratada a uma escala de maior pormenorização, portanto à escala 10.000, enquanto todo o plano foi tratado à escala 25.000, a sede distrito e envolvente foi tratada à escala 10.000. Permitiu fazer um tratamento diferenciado dos espaços da capital do distrito e da sua envolvente. Definiram-se também aqui a amarelo as vias urbanas que permitirão suportar e estruturar o desenvolvimento urbano, e desenvolveram-se 2 unidades de planeamento, que estão aqui a preto e viremos também num slide mais à frente com maior detalhe, que vão permitir quer a estruturação do núcleo existente de Trindade, quer 2 fases de expansão distintas para poente da cidade de Trindade. Quanto à quantificação das áreas edificadas existentes e propostas, observa-se um aumento expressivo da área que se pretende vocacionada para a edificação, na ordem dos 110,5 hectares, o que que acontece na globalidade das comunidades do distrito, e que pensamos que poderá, com algum desafogo, acolher o crescimento populacional previsto, que é na ordem dos 28%, mesmo considerando que os padrões de ocupação propostos pressupõem alguma reorganização do espaço urbano. Portanto, pensamos que por isso será necessário uma maior apropriação do espaço por parte das dinâmicas urbanísticas e construtivas que venham a surgir. Agora, entrando numa fase para vos passar a explicar as unidades de planeamento. O ordenamento do território, obviamente, não se esgota nem no plano diretor distrital, nem na planta de ordenamento, no que apresentámos da planta de ordenamento. A legislação que foi criada prevê um conjunto de planos a uma escala de maior detalhe que permitem desenvolver mais pormenorizadamente o território. No caso de Mesócio, foram delimitadas estas 11 unidades de planeamento que aparecem aqui representadas nesta figura, que no fundo são áreas do território distrital que revelam um papel importante para o desenvolvimento de Mesócio e, portanto, devem ser objeto de um estudo e programação com uma escala de maior detalhe, nomeadamente, como eu disse, ao nível dos planos de estruturação. Os planos de estruturação, eu optei por dividi-los assim em 6 grupos, digamos assim, portanto temos, como eu falei quando apresentei o slide da planta de ordenamento de detalhe Trindade, temos a unidade operativa, de planeamento 1 e 2, que corresponde basicamente, cujo principal objetivo será a organização funcional da cidade e assegurar a sua expansão em duas fases distintas. Depois, mais a norte, temos a unidade de planeamento 3, que pretende definir para Madalena um conjunto de intervenções necessárias para que este aglomerado possa assumir as características que lhe permitam assegurar o nível 2 do sistema urbano distrital, ou seja, desempenhar funções de um centro urbano de apoio e convergência de diversas comunidades envolventes. Depois temos 2 unidades de planeamento definidas para Monte Café e para Santa Margarida, que vêm delimitar e concretizar 2 núcleos de desenvolvimento estratégicos previstos no PNOT, com o objetivo do desenvolvimento agroindustrial na vertente de produção e transformação e formação, complementando com a atividade turística. As unidades de planeamento da 5 à 9, estas aqui mais junto ao limite com a Água Grande, acabam por abranger aglomerados urbanos mais representativos do distrito, por exemplo, Bombom, Almas, Caixão Grande, e integram basicamente as áreas que se desenvolvem nos eixos de progressão,
quer o eixo de progressão São Tomé-Trindade, nomeadamente Lemos, Caixão Grande, e também no eixo de progressão São Tomé-Cantagal, Bombom, Caminho Novo, Praia Melão, Almas, e para os quais pretende promover um ordenamento adequado dos espaços urbanos face à forte pressão e alguma dispersão urbana que se observa atualmente. A Unidade Operativa 10 corresponde a uma área empresarial de Trindade, também enquadra um núcleo de desenvolvimento estratégico previsto a nível do Plano Nacional de Ordenamento, onde se prevê a criação de uma área destinada a acolher atividades empresariais e a criação de uma rede de incubadoras para o surgimento de novas empresas, promovendo o empreendedorismo cultural e criativo e tecnológico, e no fundo até vai dar um pouco resposta às carências que se observam nomeadamente em Água Grande, onde existe a falta de um espaço com estas características. E eu gostaria só antes de terminar aqui, de vos mostrar este slide, de salientar a importância deste triângulo Bombom, Almas, Caixão Grande, que assume uma importância espacial grande em termos distritais, distinguindo-se ou acaba por constituir-se como o espaço periurbano da cidade de São Tomé, mas já no interior do distrito de Mesoxi. Relativamente ao regulamento do plano, que como eu disse que é um dos elementos fundamentais do plano, em conjunto com a planta de ordenamento e com a planta de condicionamentos que eu tive a oportunidade de apresentar, estabelece as regras e orientações que devem obedecer à ocupação do solo, o uso e transformação, os critérios a utilizar na execução do plano. E a nível do capítulo 2 é definido o regime de salvaguarda para as áreas identificadas na planta de riscos e condicionamentos. O capítulo 3 e 4 define as regras de ocupação do solo e as categorias de espaço e outras componentes apresentadas na planta de ordenamento. E, por fim, o 5º capítulo tem as orientações para o desenvolvimento das unidades de planeamento que eu apresentei anteriormente. O programa de execução, neste slide apresento aqui o cronograma síntese, que no fundo subdivide-se em 5 domínios e no caso de Mesoxi em 31 ações, apresentando a respectiva calendarização ao longo dos 10 anos. A calendarização acaba por estar um bocado linkada à prioridade de intervenção, ou seja, como veem, há intervenções que ocorrem nos primeiros anos de vigência do plano. Isto porquê? Porque há uma urgência em colmatar algumas debilidades identificadas e também conter a progressão de ocorrências que possam eventualmente comprometer a implementação dos cenários e da estratégia de desenvolvimento para este distrito. Este slide apresenta um exemplo de uma ação a desenvolver no horizonte do plano diretor distrital, que contribui no fundo para a concretização do modelo e da estratégia distrital de desenvolvimento territorial. No fundo identifica qual a ação, descreve a ação e estabelece o programa e investimento, ou seja, quem é que é a entidade promotora, os principais parceiros e a prioridade da ação. E pronto, estou aberta às vossas perguntas, espero que tenham gostado da apresentação e qualquer questão agradeço que ponham. Ok, obrigado, arquiteto. Não sei se o arquiteto Luís Rebolo quer... Alô? Sim, sim. Quer não, tecer penso alguns... que não tenho nada a acrescentar.